espiritual. Amém? Aleluia. Não há limites para conhecer a Deus, pois Ele é infinito. Para conhecê-lo é necessário ter fome e sede da sua presença. A presença vem pela fome que temos dele. A presença de Deus vai acontecer no ambiente, ou na sua casa, ou na igreja, de acordo com a sua fome. Não é de acordo com a unção do ministrante. Entende? É de acordo com a fome que você tem. Ai, hoje eu vou para a igreja, eu estou com a fome de Deus, eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso que Deus mude, que Deus faça. Ai, Deus faz. A presença vem de acordo com a sua fome. Então, por isso que eu te peço nesses 3 dias, peça, Senhor, me dá fome, me dá sede de Ti, me dá fome de Ti, me dá desejo pela Tua presença. Aí Ele vem. Amém? E na vida espiritual não é como na vida física natural, que passamos por fases espontaneamente, de uma fase para outra, você precisa passar. E cada fase exige crescimento, mesmo sem buscarmos. Mesmo que você não busque o crescimento, naquela fase você vai crescer. Por exemplo, você é criança, aí você cresce e vira adolescente. Isso é natural. Né? Você não busca, eu não quero crescer, eu quero ficar só pequenininho. Não tem como, você vai crescer. Você vai crescer. Você vai se tornar adolescente, depois você vai... Isso é a fase natural do homem, da pessoa. Isso é natural. Só que na vida espiritual, no crescimento espiritual, não ocorre dessa maneira. Não. Existem crentes que vivem crianças eternamente. Crianças espirituais eternamente. Não é verdade? 20 anos a pessoa precisa de oração. 20 anos a pessoa precisa de discipulado. Você já encontrou uma pessoa assim? Ai, por favor, pastor, me discipula, eu estou precisando de discipulado. Ou pastor, me ajuda, me ensina como é que eu tenho que estudar a Bíblia, como é que eu tenho que orar. Eu não sei orar, eu não consigo e tal. Crianças, eternas crianças, espiritualmente. E isso não é assim, chegou na igreja, cresceu, entende? Porque é necessário busca para que haja o crescimento. É diferente do nosso homem natural, né? As fases naturalmente. Espiritualmente, você só vai crescer se você buscar o crescimento. Se você correr atrás do crescimento. Senão você vai viver criança. Ou cresceu, virou adolescente na igreja. Vai viver adolescente na igreja. Porque parou de buscar, parou de orar, parou de ler, parou de conhecer, parou de buscar conhecimento em Deus, de conhecer a Deus, de ir profundamente no profundo, no mais. Gente, Deus é infinito. Aleluia. Infinito, não tem tamanho. Tipo assim, busquei a Deus nesse nível, tá ótimo. Tô bem demais. É infinito. Então, por isso que nós não podemos nos conter ou aceitar que tá bom. Não, meu nível tá ótimo. Não, Deus é infinito, você tem que crescer mais. Ele tem mais, entende? É uma fonte. Aleluia, Jesus. É inesgotável, então você precisa buscar mais. E cada vez que você busca Deus, você descobre algo novo de Deus. Cada vez que você busca, cada vez que você cavuca lá na vida de Deus, você vai profundo, mais coisas você acha. Ele é infinito. Ele é infinito. E nós falhamos. Na nossa pequenez, eu falando como igreja do Senhor, na nossa pequenez a gente sempre acha que tá bom demais. Ir pro culto todo domingo. Eu já li um salmo por dia. Li o Salmo 91, estou protegida. Já orei 5 minutos. Dormi. Senhor, muito obrigado, Jesus. Meu coração está grato, pronto. E a igreja está limitada a isso. E Deus é infinito. Ele tem tanto para nós. E eu não consigo entender por que nós, como igreja, a gente se contenta com tão pouco. Não é verdade? Tão pouco. Nós somos limitados demais. Então nós precisamos buscar esse crescimento.
esse crescimento. Amém? Amém. Nós precisamos crescer. Não podemos ser meninos o tempo todo. Passar anos e anos nos alimentando de leitinho e comidinha de bebê. Precisamos buscar o crescimento, nos esforçar para sairmos da fase de iniciantes. O crescimento espiritual de Deus determina a nossa idade espiritual. Quanto mais conhecemos a Deus, mais crescemos nele. Não é o tempo de convertido que determina o meu crescimento. Não é. Mas o nível de conhecimento que você tem em Deus é que mede a sua maturidade. Entende isso? Quanto mais você conhece a Deus, mais maduro você fica. Aleluia. Né? Então eu quero nesses 3 dias, que você se analise como crente, como pessoa. Você vai analisar essas atitudes que nós vamos ver aqui. Não sou eu que vou apontar o dedo. Epa, a pastora está me julgando. A pastora me conhece, ela está apontando o dedo. Ela anotou tudinho minha vida ali. Você vai se autoavaliar, tá bom? E você vai ver em que nível você está. Se você é criança, se você é adolescente, se você é um jovem espiritualmente, ou se você já está maduro espiritualmente. Você vai se autoavaliar, né? A primeira fase que nós vamos falar é a fase dos filhinhos, que está lá em 1 João 2,12, que diz assim: Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. Essa fase, gente, é a fase do perdão dos pecados. Você chegou na igreja todo arrebentado. Aí você aceitou Jesus. Você descobriu algo novo. Opa, meus pecados, eles podem ser lavados, perdoados. Oh, glória. Aí você fica ali naquele nível de perdão, porque você precisa. Você nasceu naquele dia. E aí o que acontece? É um nível que você recebe. Você recebeu o perdão dos seus pecados. Você recebeu o carinho de Deus. Você recebeu o aconchego do Espírito. Amém? Quais são essas fases? Vamos observar aqui. Eu sei que o sono da piscina. Eu sei que quem levantou 4 horas da manhã está começando. Acorda em nome de Jesus. Aleluia. Alguém ali. Amém? Característica dos filhinhos. Vamos lá, vamos ver se você se enquadra nessas características. Vamos ver? Filhinhos, festa de nascimento. A idade do dadá. O que é a idade do dadá? Eu quero. Pastor, eu quero. Eu quero. Ministra aí, vamos fazer uns cultos aí, abençoado. Eu tenho que receber de Deus, eu quero. Você só quer, você só pede. Senhor, eu preciso receber. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, e a minha casa. Senhor, e o meu carro. Senhor, e o meu brinquedo. Senhor, isso e aquilo. É a idade do dadá. Você só pede. Me dá. Essa fase também é a fase do indefeso. Né? A criança, ela é indefesa. Ela precisa de alguém que cuide dela. É a fase também que está sujeita às fraquezas. Por quê? Porque não há firmeza ainda espiritualmente. Qualquer coisinha sai da igreja. Qualquer coisinha desvia. Qualquer coisinha cai no pecado. Por quê? Porque a criança espiritualmente ainda não tem uma estrutura. Qualquer um enrola você. Você é criança. Tem uma igreja ali pregando, que é a moda agora, da hipergraça? Deixa eu não posso. Supergraça. 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 O que significa isso? É a nova fase agora, né? Não! A supergraça, você pode pecar à vontade. Porque os seus pecados já são perdoados. Entende? Você não precisa fazer mais nada. Pode pecar. O Senhor, Ele te perdoa. Ele é tão amoroso. Amém, Ele é amoroso, mas não é bem bagunçado assim o negócio, né? É a idade do egoísta. Você é tão egoísta que tudo é para você. O pastor e a pastora são seus. O pastor foi visitar fulano, não foi lá em casa. Criança espiritual, você é assim? Se encaixa em você? Fala, Deus. Né? O pastor foi no fulano, você viu? Não passou lá em casa. Tá vendo? É a criança, gente, ela é tão egoísta que a criança
criança não divide as coisas dela com o irmão da própria casa. Observa o menininho pequenininho quando nasce. Não, meu. Aí pega os brinquedinhos, divide não. É criança. Aí você vai julgar criança? Não, a gente não julga, a gente ensina. Oh, bebê, não é assim não. Vamos aprender a dividir. Vamos dividir com coleguinha. Não é assim? Pois é. A idade do egoísmo é quando você é criança espiritualmente. Aleluia. Chora até conseguir o que quer. Tem que ser do seu jeito e acabou. Criança, gente, quando a criança é birrenta, vai no mercado, esperneia, chora. E tem que ser do jeito que ela quer. Ah, mas tem que ser do meu jeito. E assim tem as crianças espirituais, né? Ah, mas Deus não fez do jeito que eu quis, não. De jeito nenhum, eu quero é desse jeito, Senhor. Tem que ser desse jeito e pronto, e acabou. Você é criança, filhinhos, a idade dos filhinhos, não sabe enfrentar dificuldades e perigos sozinho, sempre precisa de uma ajuda. Ele não sabe, tá passando por um problemaço. Mas eu tenho que correr atrás de alguém. Você tem que orar comigo, pelo amor de Deus, que tá difícil. Não que é errado isso, não é. Mas se você é frequentemente em busca de ajuda espiritual, de alguém que ore por você, você fica lá de boca, pastor, ora aqui por mim que eu estou enfrentando uma luta, eu preciso receber uma conta, e aí você fecha a boca e o pastor põe a mão. E ora, você lá. Amém, Jesus. Deus. Amém. Criança espiritual não sabe nem orar, nem para si próprio não sabe pedir. Receba a conta e não devolve o dízimo. É miserável um crente desse. É desse jeito, não vou nem repetir. Mas chora até conseguir, não sabe enfrentar as dificuldades, começa a formar hábitos. É nessa fase que começa-se a formar hábitos quando se é criança. Então tem alguns hábitos ruins, hábitos bons, que forma quando é criança. Quando a pessoa chega na igreja, se não for corrigido, aí, meu irmão, é igual aquela criança espiritual que você, não vamos segurar a irmã ou irmão, vamos dar um carro. Isso é um prejuízo para a vida espiritual desse irmão, não digo da igreja não, do irmão. Porque é criança, no dia que tirar, ele sai da igreja. É verdade. Sai. Criança, ele não tem maturidade para entender. É a idade do dadá, é a idade do egoísmo. Se toma, começa a chorar. Aí sai fora. Entende? Então, criança espiritual não pode liderar. Não pode. Os pastores vão sofrer se fizer isso. Não vamos colocar só para segurar a irmã. A irmã é talentosa, a irmã canta bem, a irmã é muito prestativa. O dízimo é alto. O dízimo é alto. Outro erro. E aí vamos dar um cargo para a irmã. Para a gente segurar, a família é grande. Para ajudar. Afirmar. Às vezes a intenção, gente, não é ruim, a intenção é boa. A intenção é boa, é para que a irmã, o irmão venha mais para a igreja, venha mais para a oração, tendo uma responsabilidade. Mas aí, quando começa a arrochar o nó, a pessoa vai sair da igreja. Porque não é maduro para enfrentar, né? E em função de igreja não é simplesmente um cargo, né? Há cobranças espirituais. Então vamos lá.